O Supremo Tribunal Federal vai identificar a segurança interna e no entorno do Palácio do Supremo Tribunal Federal, dos anexos da Corte, durante o julgamento dos envolvidos no suposto esquema de golpe de Estado após as eleições de 2022. Sessões que estão marcadas para ocorrer na terça e na quarta-feira, ou seja, dias 25 e 26 de março. A preocupação com a segurança se deve ao fato do número de ameaças aos ministros e à corte ter aumentado à medida em que o dia do julgamento da denúncia do ex-presidente Jair Bolsonaro se aproxima. Vamos a Brasília agora saber mais detalhes sobre essa situação com o repórter de O Tempo, Édio Ferreira Júnior. Boa noite, Édio. Boa noite, Letícia. Boa noite, Adriana. Boa noite a você que nos acompanha. O Supremo Tribunal Federal vem aumentando. Após fazer uma análise de risco nas últimas semanas, vai aumentar a segurança nos dias de julgamento desse primeiro bloco aí de julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros aliados. Então, diante de uma análise, o Supremo fez uma análise de risco porque vem recebendo, desde que o presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, anunciou a data dos julgamentos, esse vai ser o julgamento do primeiro bloco, aumentou no Supremo uma enxurrada de denúncias, de ameaças e ofensas contra os ministros e contra a instituição. A partir daí, o Supremo começou a monitorar também as redes sociais e percebeu que é importante fazer esse reforço na segurança. Então, desde que o Supremo foi atacado no 8 de janeiro, já havia ali os gradis de proteção, que são aquelas barras de ferro que ficam protegendo todo o palácio. Em 1º de fevereiro de 2024, essas grades foram tiradas simbolicamente depois que o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional também retiraram após os ataques de 8 de janeiro. Essa proteção foi retirada, ficando livre ali o acesso do STF à Praça dos Três Poderes, que centraliza ali o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto de outro lado e o Supremo de outro. Isso foi retirado, só que diante do ataque que teve em 13 de novembro, em que um homem atirou artefatos contra o Palácio do STF, as grades de proteção voltaram ali e voltaram com um reforço ainda maior. Elas estão protegendo mais não só o Palácio, mas uma parte dos anexos também. O anexo atrás do Palácio do Planalto, do Palácio do STF, tem o anexo 1, onde funciona a parte administrativa ali, e tem o anexo 2, que é onde vai ter esse julgamento, onde ficam os tribunais da primeira turma e da segunda turma, mas na primeira turma é que vai ter esse julgamento. E no outro anexo fica o gabinete dos ministros. Então, ali vai ter uma proteção maior, vai contar também com um reforço de policiamento da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, após uma negociação com o governador, que aqui quem faz a proteção dos prédios públicos aqui em Brasília é o Distrito Federal. Então, vai ter um reforço de policiamento nos 2 dias de julgamento, na terça e na quarta-feira. Está sendo estudada também o fechamento da esplanada dos ministérios, para poder impedir também esse acesso de pessoas que transitam por ali, que tenham acesso facilitado ao Palácio do STF, além do reforço dentro da segurança interna mesmo. Assim. Então, vai ter acesso no STF, servidores, colaboradores, a imprensa que vai fazer a cobertura, a gente do Tempo vai estar lá acompanhando todos esses 2 dias de julgamento, e os advogados que estão representando aí essas partes. Então, a necessidade de reforço no policiamento nesses dias, da segurança tanto interna quanto externa, vem diante desse aumento crescente de ameaças aos ministros e à Corte, desde que o ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, marcou essa audiência. Adriana e Letícia. É impressionante, né? Como que é preciso, né, necessário esse reforço diante das ameaças. É incrível, eu falo no sentido de ser quase que um absurdo, sabe? O grau de hostilidade, né? Então, diante de tanta hostilidade é difícil, né, a gente
não lidar com essa situação. É preciso reforçar a segurança, sim, né? Os ministros devem estar pensando nisso. A gente teve um registro maior de ameaças, e-mails, né? E hostilidades de diversas formas. Então, por isso, já esse reforço na segurança e também essa parceria, né, entre a Polícia Militar do Distrito Federal, entre a Polícia Judiciária também, do Supremo Tribunal Federal, fazendo aí toda a segurança da corte, né, para manter, além de tudo, né, além da segurança externa, a segurança dos colaboradores, a segurança dos próprios ministros, a segurança também e a integridade do processo, né, para que tudo possa correr dentro dos trâmites legais, dentro da ordem, para que nada possa atrapalhar o andamento desse julgamento. Só lembrando que dias 25 e 26 a gente tem o julgamento do núcleo 1, né, dos acusados, dos indiciados pela suposta tentativa de golpe. Nesse núcleo 1 estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o ex-candidato a vice, general Braga Neto. São os dois, né? São dois dos indiciados que estarão nessa turma 1, no núcleo crucial, vamos dizer assim, desse esquema, né? Quem planejava, quem articulava todas as ações, isso segundo a Procuradoria-Geral da República. Realmente, Adriana, a gente precisa realmente levar a sério essas ameaças, até para que isso não tire o foco do julgamento para eventuais protestos e também que eventuais protestos ou qualquer eventual confusão que possa acontecer, isso sirva ali até como uma cortina de fumaça para o que de fato é importante que vai estar acontecendo naquele momento, que é o julgamento. A gente conversou essa semana, esse é um assunto bastante polêmico, esse julgamento que leva ali a diversas opiniões de políticos. A gente conversou essa semana com o deputado federal Aécio Neves, que ele esteve aqui no Café com Política de O Tempo, falando justamente sobre essa questão do julgamento. Vamos ouvir o que ele falou sobre o que ele acha, sobre essa avaliação de todo esse processo que está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora nós assistimos, né, nós estamos vendo os avanços dessas investigações. Foi muito grave o que aconteceu ali no 8 de janeiro. Talvez o que nós estamos aqui tentando buscar, através do diálogo, eu próprio converso muito com ministros do Supremo Tribunal Federal, mas principalmente com líderes partidários. Essa semana fiz a reunião com o presidente Hugo Mota da Câmara, ontem estive com o presidente Davi Alcolumbre. Nós estamos começando uma conversa para ver se é possível, em determinados casos, esses casos, vamos dizer assim, menos danosos, pessoas que estavam ali muito mais por curiosidade, que eventualmente participaram de forma lateral daqueles protestos, mas que levaram penas muito duras, se nesses casos é possível haver uma modulação dessas penas. Isso facilitaria a discussão no Congresso Nacional. Para, repito, aquelas pessoas sem histórico criminal, sem ficha criminal, que estavam ali participando da manifestação e foram presas e submetidas aí condenadas apenas de 15, 16, 17, 18 anos, para que possa haver ali uma modulação, uma diminuição da pena dessas pessoas, talvez saindo com tornozeleira ou com 2 anos de condenação, para que nós possamos fazer um movimento de distensão política no Brasil. Né? Em relação ao presidente Bolsonaro, pelo que se vê, pelo que se acompanha, é muito difícil que na semana que vem ele deixe de ser considerado réu pelo Supremo Tribunal Federal. É o que se ouve aqui, é o que nós temos acompanhado. O Edio já falou quais que devem ser essas medidas reforçadas ali de segurança, mas só para retomar para quem chegou agora e está nos acompanhando. Entre essas principais medidas ali de segurança está maior controle de acesso ao prédio, áreas restritas, monitoramento contínuo ali do ambiente com câmeras e inteligência policial, além do policiamento reforçado e equipes de pronta resposta para eventuais emergências. E diante, né, desse cenário de ameaças, é realmente importante que isso se leve a sério para não tirar o foco do julgamento, que é realmente o que vai estar sendo importante ali na próxima semana. A gente teve, depois do 8 de janeiro, né, uma segurança que foi reforçada. A gente teve a colocação de gradis no entorno, né, da corte, dos arredores ali do Supremo Tribunal Federal. Esses gradis foram retirados, mas foram recolocados
depois que a corte sofreu um atentado. Vocês devem se lembrar, em novembro do ano passado, né, um candidato a vereador pelo PL do Rio Grande do Sul, nas eleições de 2020, houve esse atentado e acabou se reforçando novamente essa segurança no Supremo Tribunal Federal. Portanto, né, os preparativos e todos os desenhos já em preparação, em elaboração de diversos cenários, né, para que a polícia possa agir, tanto a polícia militar quanto a polícia judiciária, para manter a ordem e a segurança de todo o processo. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, como eu disse mais cedo, e também do ex-candidato a vice, general Braga Neto, estão também nesse grupo, né, que vão ser julgados, cuja denúncia será julgada, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, também ex-secretário, né, de Segurança do Distrito Federal, o Almir Garnier, que é ex-comandante da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira, general do Exército e ex-ministro da Defesa, e Mauro Cid também está nesse núcleo, delator, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, além desses preparativos, né, em torno do julgamento que irá acontecer na semana que vem, hoje a gente tem vários trabalhos e vários julgamentos sendo realizados no Supremo Tribunal Federal. O Supremo iniciou nessa sexta-feira, né, o julgamento da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com uso de arma de fogo. Esse julgamento marca mais uma etapa desse processo que a parlamentar enfrenta pelo comportamento adotado por ela durante as eleições presidenciais de 2022. Édio pode trazer mais detalhes para a gente. Esse julgamento está ocorrendo no plenário virtual, não é isso, Édio? Exatamente, Adriana. O julgamento começou hoje, à meia-noite, nessa sexta-feira, e ele dura uma semana. Então, vai até às 23h59 da próxima sexta-feira, dia 28. O julgamento ocorre em plenário virtual, onde os ministros registram os votos eletronicamente. Então, não há um debate presencial no caso do plenário virtual, do julgamento em plenário virtual. Até agora, até há pouco tempo, antes de eu entrar no ar aqui conferindo, só 3 ministros haviam votado. Os três votaram pela condenação da deputada Carla Zambelli pela prisão de 5 anos e 3 meses e pela perda do mandato. Então, o relator desse caso, que está sendo julgado, é o ministro Gilmar Mendes. Ele foi seguido até agora pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, os três acreditam que a deputada deve ser presa e ficar 5 anos em regime inicialmente semiaberto, por 5 anos e 3 meses, e que ela perca o mandato. A denúncia foi apresentada em 2023 pela então vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. A procuradora pediu, além da condenação da deputada, que ela fosse obrigada a pagar uma multa de R$100 mil por danos coletivos e que também ela perca a posse de arma. Para lembrar a quem está nos acompanhando, esse episódio aconteceu em 29 de outubro de 2022, na véspera da eleição presidencial do segundo turno, onde o presidente Lula foi eleito e o presidente Jair Bolsonaro perdeu a reeleição. Na ocasião, ela foi confrontada por um apoiador do presidente Lula numa rua do bairro de Jardins, que fica numa região nobre de São Paulo. Ela foi confrontada ali por esse homem e, numa discussão, ela saiu correndo atrás dele com uma arma em punho apontada para esse homem, alegando que, no caso, ela estava se defendendo. Só que o que houve na ocasião foi uma discussão. Ela chegou até, inclusive, a cair, assim, quando saía do carro. Disse que foi empurrada, mas havia um vídeo também que mostra que ela não caiu, que ela não foi empurrada, que ela só se desequilibrou e que não houve nenhum contato físico do homem com ela. Ela sai apontando a arma para ele. Primeiro, o segurança dela faz
essa ameaça também apontando, ele sai correndo pelas ruas, o segurança chega a disparar a arma e depois ela volta, e aí tem um outro registro em vídeo também, que foi amplamente publicizado, que é ela que aparece com essa arma, apontando a arma, ele entra para dentro de um bar, tenta se esconder ali, se defender, e ela continua fazendo essa ameaça. Isso foi apontado como um grande problema para o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante esse finalzinho da campanha, que pesou contra essa, já que ela é uma das grandes aliadas e uma grande defensora do ex-presidente aqui no Congresso Nacional. Como isso sujou um pouco, isso pesou um pouco na imagem do ex-presidente, ela acabou sendo um pouco isolada por ele, mas ainda continua sendo uma dessas defensoras dele aqui no Congresso Nacional. Ela é uma deputada federal pelo PL de São Paulo e tem agora, enfrentando esse julgamento, mais o voto de 8 ministros que ainda faltam votar. Então, eles têm até a próxima sexta-feira para poder registrar esse voto no plenário virtual e definir se a deputada Carla Zambelli deve ser presa em regime semiaberto inicialmente, perder o porte de arma de fogo, pagar essa multa de R$100 mil e perder também o mandato como deputada federal aqui. Meninas. Lembrando que o relator desse processo, o ministro, Gilmar Mendes, e pode ser que algum ministro também peça vista, mas imagino que depois do caso amplamente divulgado, teve ampla repercussão e devido ao andar também desse processo, deva ser difícil também um pedido de vista, né, Edio? Talvez até mesmo para ganhar um pouco de tempo, mas não deve ocorrer, né? Você que entende e cobre, né, com mais frequência o judiciário, você já deve ter aí um panorama, né, pelo menos da tendência dos ministros. Assim, nós temos 2 ministros no Supremo que são mais aliados, que têm um alinhamento maior, que foram indicados também pelo ex-presidente Bolsonaro, que é o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Ainda assim, esse caso da Carla Zambelli, ele vem sendo tratado também como um caso que precisa ser dado uma resposta. Há, como você disse, a possibilidade de duas possibilidades desse processo, dessa resposta, desse julgamento não ser finalizado até a sexta-feira. Uma é que é o pedido de vista, que é quando um ministro pede mais tempo para análise do caso. Então, ele tem, após esse pedido de vista, 90 dias para poder analisar esse caso e devolvê-lo depois de volta ao julgamento. Caso pode ser um pedido de vista possa sair aí, ou também um pedido de quando o ministro pede para que o caso vá para o plenário presencial, aí o debate vai para o plenário presencial. A defesa da Carla Zambelli tem reclamado que não houve espaço para uma defesa oral, que eles só enviaram os memoriais lá para os ministros defendendo a deputada desse caso. Então, a gente tem 2 possibilidades aí. Mas o que se espera é de que até a próxima sexta-feira, ou até antes, né? Porque assim que os ministros eles podem apresentar os votos, a gente pode formar a partir de 6 votos favoráveis de um lado ou de outro para condenação ou pela absolvição dela. Isso já se forma a maioria, mas até o final do julgamento os ministros também podem alterar os votos, o que não é muito comum, mas eles podem alterar o voto que foi declarado durante todo esse período. Então a gente tem aí a expectativa de que realmente haja, pelo grau de complexidade desse caso e pela a deputada ter sido envolvida nessa denúncia e já ter sido denunciada pela PGR, é que a gente até a próxima sexta-feira já tenha também uma resposta aí do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Edio Ferreira Júnior conosco, direto de Brasília. Edio, a gente já estava com saudades, sempre muito bem-vindo por aqui. Bom fim de semana, viu? Um excelente fim de semana para vocês aí também, para quem nos acompanha, e até a próxima. Até a próxima. E não para, né, Letícia? A gente continua falando aqui sobre os julgamentos que iniciaram nessa sexta-feira, também hoje, né? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar Débora Rodrigues dos Santos, mulher que nos atos de 8 de janeiro de 2023, ela pichou, né, a estátua da justiça, né, o símbolo ali do judiciário. O julgamento está ocorrendo no plenário virtual, sistema por meio do qual os ministros registram os votos eletronicamente. E esse julgamento vai até o dia 28 de março.
Nessa fase, os ministros analisam as provas e depoimentos e decidem se Débora vai ser condenada ou absolvida. Se for condenada, ela se junta às mais de 900 pessoas que já receberam pena de até 17 anos de prisão pelo STF. Ela também pode recorrer da decisão. E na época, a decisão foi unânime entre os ministros da primeira turma. Ela foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República pelas ações na invasão e depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília. Débora pode responder pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com um emprego de substância inflamável e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. A gente traz aí na tela essas principais para poder explicar cada uma dessas penas que estão previstas, né? O primeiro golpe de Estado, né, que ela está sendo acusada. Primeiro, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático. Essa é uma pena ali que varia de 4 a 8 anos de prisão. Quem está nos acompanhando agora pode acompanhar o que inclui nessa denúncia ali da PGR, nesse caso específico da Débora. O primeiro ali é a tentativa violenta de Estado Democrático. Como eu falei, essa é uma pena que pode variar ali de 4 a 8 anos de prisão. Essa é especificamente quando alguém tenta ali com um emprego de violência abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício ali dos poderes constitucionais. O segundo crime que consta ali na denúncia da PGR é o golpe de Estado. A punição é aplicada por prisão no período entre 4 a 12 anos de prisão e fica configurado golpe de Estado quando uma pessoa tenta depor por meio de violência ou grave ameaça o governo ali constituído. Um terceiro crime em que a Débora é acusada é a associação criminosa armada, que ocorre quando há associação de 3 ou mais pessoas com o intuito de cometer crimes. Essa pena inicial varia ali de 1 a 3 anos de prisão, mas pode ter um aumento ali da pena até a metade. Isso está previsto na legislação por haver emprego de armas. Outro ponto ali que consta ali na denúncia é dano qualificado, que é quando a pessoa destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia. Deteriora. Agarrou aqui. Trava-língua. Quando estraga o patrimônio. Quando estraga o patrimônio, né? Faz algum dano. Exatamente. Nesse caso, a pena ela é maior porque houve violência grave ou ameaça, ali, segundo a denúncia, por conta ali de substância inflamável. E esse crime, né, teria sido ali, foi cometido contra um patrimônio da União, considerável prejuízo, né? E a pena nesses casos é de 6 meses a 3 anos. E o último ali é essa destruição, né, do patrimônio tombado, que o condenado ele pode ter que cumprir pena de 1 a 3 anos de prisão. Então esse resumo aí das denúncias, né, pelas quais a Débora responde e as penas, né, que ela pode pegar a partir desse julgamento. Só lembrando que a Débora foi presa no dia 17 de março de 2023 em uma fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal contra suspeitos, né, de participação desses atos. A prisão preventiva dela foi renovada em junho do mesmo ano. A frase, né, utilizada por Débora para pichação, vocês já viram aí na tela também, né, o que é o símbolo da justiça pichada com uma frase, vocês estão vendo agora na tela. Essa pichação faz alusão à fala do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, numa reação a um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que o hostilizaram durante uma viagem nos Estados Unidos em novembro de 2022. Então a gente traz para você esse resumão, né, do Supremo Tribunal Federal, já com as agendas. Inclusive vamos relembrar, porque na semana que vem a gente já tem o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e a gente vai ter também mais para frente outros julgamentos. A gente já tem o julgamento do núcleo 1, do núcleo 3 e do núcleo 2. Por que a gente falou núcleo 3 primeiro? Porque ele foi denunciado primeiro, né? Então foi liberado para julgamento primeiro. Então por isso que
que esse núcleo vai ser analisado antes do núcleo 2. Então, núcleo 1, chamado de crucial ou cúpula, responsável pelas decisões e ações. Esse grupo vai ser julgado no dia 25, 26 de março. São 3 sessões, sendo 2 no dia 25, uma no dia 26. O núcleo 3, composto por militares, o núcleo responsável pelas ações táticas, né, incluindo os kits pretos, vão ser julgados no dia 8 e 9 de abril. E aí a gente tem mais um julgamento previsto no dia 29 de abril do núcleo 2, o núcleo responsável pelo gerenciamento das ações do suposto golpe. Nós temos mais 2 núcleos, o 4 e o 5, que ainda não tem data marcada de julgamento. São 2 núcleos responsáveis pela fake news, pela desinformação, né, responsável por propagar essa desinformação e aí na tentativa, né, de culminar aí num suposto golpe, né, num golpe de Estado. A gente tem um resumo, então, da agenda de julgamentos, um resumão para você e, é claro, os 2 julgamentos que estão sendo realizados a partir dessa sexta-feira, né, então da Carla Zambelli e também da Débora, que é apontada como a pessoa que pichou, né, aquela estátua símbolo do Poder Judiciário. Eu trouxe aqui, Adriana, a defesa da Débora. Sim. A Débora falou, a defesa dela alega que esse caso não deveria ser julgado ali pelo Supremo Tribunal Federal e considerou que essa denúncia devia ser rejeitada por falta de justa causa e defendeu ainda que ela deve ser absolvida já que a sua conduta não configurou crime. E quais que vão ser os próximos passos, especificamente nesse caso ali dessa denúncia da Débora? O processo agora, ele passa ali, né, tá passando por essa fase de julgamento, que é quando os ministros vão avaliar essas provas, os depoimentos e decidir se ela deve ser condenada ou absolvida. Se ela for absolvida, esse caso ele é arquivado, mas se ela for condenada, os ministros vão ali fixar uma pena de acordo com as circunstâncias e ainda cabe recurso ali da defesa ao STF. Sobre o caso da Zambelli, Adriana, o que a gente tem que chamar a atenção que o relator Gilmar Mendes, ele sugeriu ali algumas penas, né, de 5 anos e 3 meses em regime semiaberto, mas que durante a noite ela passe a prisão ali na cadeia. E também defendeu ali a perda do mandato da deputada como uma consequência. A gente já está ali a gente está em 2025, até isso, né, cabe recursos, todas essas ações ainda, então o ano que vem já tem eleição de novo, então já está ali um pouco no final do mandato, né? Demorou um pouco, mas nesse caso da Zambelli é importante relembrar, porque vários aliados ali do ex-presidente Jair Bolsonaro consideraram que essa ação da Zambelli, a gente tem até algumas imagens desse vídeo ali que aconteceu, viralizou ali na época também, que esse caso da Zambelli teria prejudicado o ex-presidente Jair Bolsonaro, que isso muitos alegam, né, colocam esse fato da Zambelli pela derrota do ex-presidente, o que eu acredito que não é verdade. Quem votaria ali no ex-presidente Jair Bolsonaro não foi esse caso, e é importante a gente falar até sempre culpando uma mulher pela uma derrota, e isso acontece, né, esses atos ali até, podemos chamar até de misoginia, isso acontece na direita e na esquerda, né, de todos os casos, assim como na esquerda a gente vê ali alguns casos culpando a Gleisi por alguns erros, culpando a Janja também, então isso acontece em todos os casos, né, mas alguns aliados realmente eles colocam a culpa ali e também falam que isso reforçou, né, pode ter contribuído pela derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.